que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Nós estamos federalizando a investigação. O que nós verificamos é que há uma inércia e uma dificuldade em investigar e identificar quem são os mandantes, elucidando esta parte da trama criminosa. É muito complicado uma federalização nesse momento, principalmente porque isso significaria o afastamento das instituições que estão acompanhando o processo desde o início, como o Ministério Público do Rio de Janeiro, e colocariam nas mãos de pessoas que não estão acompanhando. Enfim, assim, gostaria muito de encontrar a Dodge, inclusive, para que ela possa explicar. Um ano e meio depois da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, aumenta a pressão para que o crime seja investigado no âmbito da Justiça Federal. O pedido de federalização foi um dos últimos atos de Raquel Dodge à frente da Procuradoria-Geral da República. A ex-procuradora-geral sustenta que os investigadores do Rio criaram obstáculos para que se chegue aos mandantes do duplo homicídio. Políticos fluminenses ligados à milícia aparecem entre os suspeitos. Mas um inquérito da Polícia Federal apontou manipulação das investigações para prejudicar os trabalhos. Mesmo assim, familiares da ex-vereadora, como a viúva Mônica Benício, que nós ouvimos no início do podcast, o governador Wilson Witzel e o Ministério Público do Rio não concordam com o pedido de Raquel Dodge. O que está por trás desse impasse? Qual é o atual estágio das investigações? O que já falaram os dois que estão presos sob a acusação de atirar em Marielle? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e hoje nós conversamos com os repórteres Vera Araújo e Chico Otávio. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Vera Araújo, um ano e meio depois da morte de Marielle Franco, não sabemos ainda quem são os mandantes do crime e é uma investigação com muitas idas e vindas, né? Vamos relembrar os principais momentos dessa investigação? Num primeiro momento a polícia não tinha muitas informações, depois surgiu uma testemunha que citou os nomes do vereador Marcelo Siciliano e do miliciano Orlando de Curicica. Depois essa testemunha admite que mentiu e mais agora recentemente surge o nome do ex-deputado e atual conselheiro afastado do Tribunal de Contas Domingos Brazão. Quais são os principais pontos nessa linha do tempo aí da investigação da morte de Marielle, Vera? Pois são 553 dias, né, da morte da Marielle. E o que a gente percebe é o seguinte, é um crime complexo, né, que a Polícia Civil começou a investigar, é um crime que até agora não encontraram o carro, foi encontrado, as balas que foram utilizadas no assassinato são de um lote desviado da Polícia Federal. Recentemente pela própria investigação da Polícia Civil, né, 2 dias antes de completar 1 ano do assassinato dela, descobriu-se, foi preso Rony Lessa, né, um sargento reformado que foi do BOPE, né, integrante do BOPE, que tem uma habilidade incrível para atirar, né. Agora chegou-se aquela pergunta, quem mandou matar Marielle e qual a motivação? Então a Polícia Civil começou essa investigação junto com os promotores, e depois as promotoras entraram em agosto, foi que a investigação começou a andar um pouco. No dia 30 de abril, chega uma pessoa, o Rodrigo Ferreira, que era do bando do Orlando da Curicica, um miliciano, que ele acusou de ter tido uma conversa junto com o Marcelo Siciliano, vereador, e terem planejado a morte de Marielle. Uma testemunha das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes afirmou para a Polícia do Rio que os assassinatos podem ter tido a participação de milicianos e que teriam sido encomendados por outro vereador. Então, até então, a polícia se agarrou nessa versão de que, na Polícia Civil, de que tinha sido Orlando e Marcelo Siciliano, o assassino e o mandante do assassinato de Marielle. Até que, em outubro do ano passado, a Raquel Dodge, a partir de um depoimento de Orlando, que foi mandado para a Penitenciária Federal de Mossoró, ele disse que não tinha sido o assassino e relatou para uma procuradora federal da área de direitos humanos que precisava contar o que ele sabia.
e a Raquel Dodge, a procuradora-geral, achou que a Polícia Federal deveria investigar as investigações da Polícia Civil do Rio. E o que a Polícia Federal descobriu? Então, a Polícia Federal descobriu que Domingos Brazão, que foi deputado federal no passado e hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ele tinha uma disputa de terras na região junto com Marcelo Siciliano, na área da Baixada de Jacarepaguá, e que Marielle seria, de certa forma, teria uma disputa em algumas áreas diretamente com Domingos Brazão. E descobriu-se também que Rodrigo Ferreira, que teria sido a tal testemunha que apareceu dia 30 de abril junto com a sua advogada Camila Nogueira, eles dois estavam numa trama para justamente atrasar as investigações. E essa testemunha, o Ferreira, estaria a serviço de quem? Segundo o relatório, foi produzido um relatório de 600 páginas, o Rodrigo Ferreira e a Camila justamente apareceram para criar problemas na investigação e cai a suspeita sobre Domingos Brazão, porque teria sido a pessoa que se beneficiaria diretamente dessa situação. Ele nega veementemente qualquer relação com esse crime. Eu conheci a Marielle só de nome em 2 momentos. O primeiro, quando da eleição, né? Pelo fato dela ter figurado ali entre as vereadoras mais votadas, e agora nesse infeliz acontecimento aí. Agora, Vera, o Rony Lessa foi preso, né, como o autor do disparo. Também foi preso quem estava dirigindo o carro, Elcio Queiroz. O que eles já disseram para a justiça? Eles acrescentaram alguma coisa? Por que tanto tempo desde a prisão deles e não se tem notícia de quem teria sido o mandante? Pois Carolina, até agora, tanto o Rony quanto o Elcio, né, orientados pelas suas defesas, eles não falaram ainda, eles disseram que vão falar em juízo. Então, o depoimento deles, a oitiva, está marcada para dia 4 de outubro, né, e há uma esperança de que eles falem alguma coisa mais contundente, né, embora a defesa afirme que eles sejam inocentes, apesar de todas de provas assim, bem contundentes feitas pela Polícia Civil, né, e pelo GAECO, né, que é o grupo especial, né, ao combate ao crime organizado do Ministério Público Estadual, em que Lessa faz pesquisas o dia a dia de Marielle, onde Marielle frequentava, tipo, curso de inglês, a casa do ex-marido dela. E existe alguma conexão já atribuída de Rony Lessa com algum político? Assim, claramente, não. O Rony Lessa não tem nenhuma ligação a princípio, né? A polícia não chegou, né, a essa conclusão de que ele seria ligado nem a Brazão, nem ao Marcelo Siciliano. Pelo menos foi isso que a polícia informou até o momento. No dia da prisão do Rony Lessa, a promotora Simone Sibilio, na entrevista coletiva, tentou explicar a motivação, dizendo que seria a atuação da Marielle, defesa de minorias, dos LGBTs, dos direitos humanos. Todos os atos de investigação nos autorizam a hoje afirmar e a colocar e a imputar aos 2 denunciados foi a motivação torpe, decorrente de uma abjeta, de uma repulsa, de uma reação de Rony Lessa à atuação política de Marielle. Mas a gente está falando muito de milícia, de disputa por terras, disputas por áreas eleitorais. Afinal, qual é a motivação por trás da morte da Marielle? Pois Carolina, nossa motivação não está clara. Na realidade, são várias situações, né, que podem ter deixado a Marielle exposta, né? Tanto na questão da grilagem de terras, tanto na questão das milícias, que acaba se confundindo as duas, né? Uma está ligada à outra, né? E eu acredito que a doutora Simone Sibilio falou isso na coletiva, justamente porque as pesquisas do Lessa, principalmente em pessoas relacionadas ao PSOL, ao deputado federal Marcelo Freixo, a familiares dele e ao próprio PSOL. Então eu acredito que foi por isso que a promotoria imaginou um pouco que também tivesse essa relação com direitos humanos. Resumindo então, Vera, 1 ano e meio depois da morte de Marielle Anderson, não há nenhum indicativo de que estejamos próximos aí de descobrir o mandante do crime, né? Realmente, com essa informação dessa testemunha, que o próprio Rodrigo Ferreira admitiu à Polícia Federal que mentiu, a gente percebe que houve um atraso na investigação, porque por bom tempo a polícia ficou tentando provar o que o Ferreira e a sua advogada Camila diziam, e eles não chegaram a essa prova porque realmente era uma mentira, uma farsa. E só uma pessoa muito
assim, uma estratagema, quer dizer, uma estratégia de desvirtuar totalmente a investigação. Só uma pessoa com uma mente muito ligada ao crime para planejar uma coisa dessas, né? Chico Otávio, e por qual razão, a essa altura do campeonato, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, insiste na tentativa de federalização? Não tem aí um risco embutido de atrasar todo o processo? Tem um risco embutido, sem dúvida, né? Essa briga, ela começa já logo nos primeiros dias da investigação, quando o Ministério Público Estadual reage a uma investida da Raquel Dodge, consegue uma decisão no CNMP no sentido de proibir a atuação do Ministério Público Federal. A Raquel Dodge nunca se conformou com isso, né? E agora a grande questão para mim reside no posicionamento que o STJ irá tomar, né? O relator do caso lá é o ministro Raul Araújo. Ele, antes de examinar essa denúncia contra os 5 supostos apontados por obstrução da investigação, ele vai se posicionar sobre esse incidente de deslocamento de competência para decidir a quem cabe efetivamente dar continuidade a essa investigação, se é ao Ministério Público Federal junto com a Polícia Federal, ou se é ao GAECO, que é um grupo especializado do Ministério Público do Estado, em parceria com a Delegacia de Homicídios da capital. Agora, explica uma coisa. Você tem uma série de indícios de tentativa de obstrução das investigações no âmbito da Justiça do Rio de Janeiro, e você tem o Ministério Público Federal, a ex-procuradora, tentando federalizar, em tese, para evitar essa obstrução e fazer com que se chegue ao mandante do assassinato. Agora, por que a família da Marielle? Por que o Ministério Público do Rio de Janeiro? Por que o governador Wilson Witzel? Com todo respeito à nossa procuradora-geral Raquel Dodge, ela está politizando a questão. Porque todos esses acabam sendo contra essa iniciativa. Bom, primeiro são motivações diferentes, né? No caso do Ministério Público do Estado e da Polícia Civil, é evidentemente que eles não vão assinar embaixo de uma tentativa de tirar a investigação das mãos dos seus promotores e delegados, né? É como se fosse um atestado de incompetência que eles não querem jamais admitir. No caso da família, é outra motivação. Isso geraria automaticamente um atraso, uma vez que a gente está falando de um inquérito que tem um volume muito grande. As pessoas que estariam entrando nesse processo agora teriam que estar a par de tudo que está acontecendo. O processo, nesse momento, ele está em fase é uma ação penal, está em fase de interrogatório. Os réus, tanto Rony Lessa quanto Elcio de Queiroz, serão ouvidos em breve, serão interrogados em breve. A fase seguinte seria o julgamento em plenário, num tribunal de júri. E colocar isso com um deslocamento de competência também geraria ônus, porque a gente estaria falando de quem seria esse júri que estaria fazendo, essa fase, né? Entendendo que seriam pessoas que não acompanharam o processo desde o início. Então isso sacrificaria ainda mais a espera de justiça por Marielle Anderson. Agora, você já tem um pedaço da investigação concluído, que é justamente esse que trata dos executores. Se o crime for federalizado, como é que fica a situação dos executores, do Rony Lessa e do outro comparsa dele, que estão já em audiências do Tribunal do Júri? Como é que fica a situação deles? Se o STJ entender que a competência tem que ser deslocada para o âmbito federal, o processo ele é transferido para uma vara criminal federal automaticamente. Não se perde nada, entendeu? Talvez prazos, essa agenda aí do andamento do processo tenha que ser reajustada, mas o conteúdo, tudo é preservado. Nada será perdido. Tem precedente, Chico, de federalização de investigações desse porte? São pouquíssimos casos na história do Brasil. É meio bola dividida. Ora, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que havia necessidade de deslocamento de competência e ora rejeitou. E o caso mais clássico, mais emblemático de todos, foi o da irmã Dorothy,
lá do Pará. Regivaldo Pereira Galvão foi condenado em 2010 a 30 anos de prisão pela morte da missionária Dorothy Steng. A Procuradoria-Geral da República entendeu que as autoridades paraenses não tinham condições políticas de dar cabo dessa investigação, mas o STJ rejeitou o pedido e o caso continua entregue ao Pará. E agora, tem rumo essa investigação ou, de novo, os investigadores estão aí num limbo sem saber muito para onde ir? Não acho que eles estejam no limbo. Tem rumo, quer dizer, rumos, né? Recentemente, isso é público, já saiu notícia a respeito disso, o Ministério Público do Estado enviou os celulares apreendidos com Lessa para São Paulo para que fosse feita digamos assim, uma extração dos dados desses celulares. Eu acredito que isso já deva ter tido um andamento. E esse conteúdo, né, dependendo aí da capacidade técnica, né, de se examinar, eles podem indicar em um caminho novo dessa investigação. Então, o caso não está parado, ele está evoluindo agora para uma direção que eu desconheço ainda. Agora, tanto você quanto a Vera são repórteres bastante experimentados na área da investigação, na área da polícia, na área dos grandes crimes. Na sua experiência, uma cobertura como a deste caso é das mais difíceis que você já enfrentou? Maltic, até a Verinha falou, são mais de 550 dias e ainda não se sabe quem mandou matar Marielle. Mais importante, como você bem disse, quem mandou matar. Evidentemente, num cenário desse, a cobertura é muito difícil, né? E agravada por um cenário violento que envolve milícia, esse bárbaro assassinato. Realmente, assim, tem sido um desafio. Ainda bem que a Verinha está aqui do meu lado para sempre me socorrer, porque ela é uma grande repórter com muita experiência. É desgastante, né? Não vou negar, porque desde o dia 14 de março de 2018 que eu e o Chico, né, a gente não consegue dormir direito, pensando e tentando ver qual linha a gente pode puxar, né, desse fio da meada, por que está entrando. E a gente tem sempre que fazer uma análise do cenário político, isso a gente não pode esquecer, né? O Chico nisso me ajuda pra caramba, porque sempre tem alguma coisa ali por trás, algum interesse. E tem sempre uma reviravolta. Você vê agora, nesse momento em que a Procuradora-Geral da República, no último dia, no finalzinho dos 45 minutos do segundo tempo, ela pede uma federalização, né, do caso. Você diz, olha, o que tem por trás disso? Você começa a fazer perguntas, né? Há algo por trás, sem dúvidas, né? E só complementando o que o Chico falou com relação ao Ministério Público Estadual, ontem, em nota, as promotoras disseram que existem cautelares que estão para sair de novas prisões, de pessoas que teriam ajudado no crime da Marielle, no caso, ajudado o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. Então, é bom destacar que aqui no Rio, a investigação por parte do Ministério Público Estadual e Polícia Civil continua em curso, ela não parou. Como é que um repórter faz para checar se a fonte é boa, se ela não está com um espírito de proteger alguém ou de prejudicar alguém específico? Como é que é esse trabalho? A primeira coisa, não dá para falar por telefone, tem que ser pessoalmente, o que traz o trabalho um certo desgaste também, que você tem que conversar pessoalmente, observar, porque tem que ter o olho no olho, perceber se a pessoa está tentando, né, nos enganar, enfim, a gente foram horas e horas pesquisando pesquisando pessoas novas nesse enredo, né? Porque isso aí é um crime muito longo, um dos crimes mais longos de duração de investigação. Então você precisa rechecar. A gente, nesse trabalho, a gente ouviu dezenas de assessores de Marielle, junto com assessores de outros partidos. Você acaba carregando uma responsabilidade de tentar ajudar e pressionar que a investigação ande, entendeu? Maltic, fonte sempre tem interesses, tá? A gente tem a obrigação de ouvi-las e triar, né? E usar outras fontes de informação, provas documentais, fazer o contraponto para
avaliar a qualidade da informação que está chegando. A gente checou, no caso da Marielle, inquéritos e processos muito antigos. Não é um trabalho sozinho, você só entrevistar as pessoas. Não, nada disso. Processo judicial. Exatamente. E nos locais, inclusive, nós fomos ao Novo Palmares, por exemplo, conversamos com presidentes de associação de moradores, de todos os lados, com o padre da paróquia. Então, quer dizer, é um trabalho que é longo, você tem que rechecar com documentos, ouvir outras fontes, porque para poder trazer um trabalho mais minucioso e mais preciso. Maltic, a pulga está sempre atrás da orelha. Chico Otávio, Vera Araújo, foi um prazer enorme falar com vocês. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Falou. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com o Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.